O bilionário a humilhou, na frente de 200 pessoas. Jogou o crachá dela no chão como se fosse lixo. Ela abaixou, pegou, e foi ali que a armadilha começou. Sai da frente. Rodrigo Menezes nem virou o rosto. Passou reto pelo corredor do 12º andar, o terno cinza roçando o carrinho de Marina. A garrafa de produto tombou. O líquido azul escorreu pelo chão que ela tinha acabado de secar. "Oh, você vai limpar isso ou vai ficar me encarando?" Os executivos que caminhavam atrás dele riram. Um parou, fotografou com o celular, continuou andando. Outro olhou para o teto, como se de repente fosse a coisa mais interessante do mundo. Marina abaixou, pegou o pano, começou a limpar de novo, sem pressa, sem comentário. "Olha o nível aqui, pessoal." Rodrigo abriu os braços, satisfeito consigo mesmo. "A empresa me paga uma fortuna e eu tenho que conviver com isso no meu andar." Mais risadas. Uma mulher de blazer vermelho fechou os olhos por um segundo, mas ficou quieta. Ninguém disse nada. Marina não respondeu. Continuou agachada, pano na mão. Então Rodrigo olhou para o carrinho. Viu o crachá de identificação pendurado na alça. Pegou. Leu o nome em voz alta com uma entonação de deboche. Marina Souza. Uma pausa longa. Que nome bonito para quem está limpando o chão alheio. Alguém na mesa mais próxima recuou a cadeira. Ninguém quis se envolver. Marina ficou parada. Respirou, então abaixou devagar, pegou o crachá, limpou com a própria blusa e colocou de volta no bolso. Rodrigo já tinha virado as costas, rindo alto com os investidores. Um segurança apareceu do nada. Parou ao lado de Marina, de costas para os outros, e falou baixo, sem nem olhar para ela. "O senhor Menezes quer você no subsolo a partir de agora, longe das visitas, e longe do 12º. Marina apertou o crachá dentro do bolso. O que uma faxineira poderia fazer contra o homem mais poderoso do andar? O crachá amassado tinha um canto dobrado. Marina ficou olhando para aquele cantinho torto enquanto o elevador descia. Sozinha. O barulho das risadas lá em cima ainda chegava amortecido pelo teto de aço. Ela passou o polegar no nome impresso. Marina Souza, auxiliar de limpeza. E aí veio, como sempre vinha quando ela baixava a guarda por um segundo. 8 anos atrás, outro prédio, outro crachá. Esse de couro com o logo dourado do escritório. Doutora Marina Souza, Direito Trabalhista. Ela tinha 29 anos e já conduzia casos que advogados de 40 não topavam pegar. Não porque era brilhante só no papel. Era brilhante na sala de audiência, na hora que o outro lado tentava intimidar. Olhava nos olhos, falava com calma e desmontava o argumento peça por peça. Os colegas diziam que ela tinha frieza de cirurgião. Ela preferia chamar de paciência estratégica. Tinha um caso que ia mudar tudo, um processo coletivo contra o Grupo Menezes, irregularidades trabalhistas que afetavam quase 300 funcionários de uma filial no interior. Ela tinha as provas, tinha os depoimentos, estava há 2 semanas do julgamento, então a ligação chegou. "Marina, cancelamos o contrato, efetivo imediato." O sócio sênior do escritório mal conseguia olhar para ela enquanto dizia isso. Ela perguntou o motivo. Ele não respondeu diretamente. Falou de pressões externas, de manutenção de parcerias. Entregou uma carta que ela ainda guarda até hoje, com uma acusação vaga de conduta inapropriada com clientes. Mentira. Uma mentira assinada com advogado caro e papel timbrado. Rodrigo Menezes tinha ligado pessoalmente para o sócio sênior 2 dias antes. Ela descobriu isso meses depois, quando já não tinha escritório, já não tinha clientes, e o nome dela circulava em grupos do setor com um adjetivo que ela nunca usou sobre si mesma: problemática. Levou 2 anos para entender que não tinha saída pela frente. Então, olhou para o lado. "Eu preciso entrar naquela empresa", ela disse para Fábio numa tarde de março, num café pequeno perto do fórum. "De dentro é diferente. De dentro eu acho o que ele escondeu."
Fábio ficou em silêncio por uns 10 segundos. Marina, você tem noção do que está falando? Tenho, por isso estou falando sério. 3 meses depois, ela entregou o currículo na empresa de terceirização de limpeza que atendia o Grupo Menezes. Nome limpo, sem referências do mercado jurídico. Uma folha só. A chamaram em uma semana. O elevador parou no subsolo com um tranco. As portas abriram para o corredor cinza, com cheiro de produto de limpeza e luz de neon fraca. Marina soltou o crachá, que bateu suave no tecido do uniforme. Ela não tinha vindo aqui por falta de opção. Tinha vindo porque era o único lugar de onde podia ganhar. Marina aprendeu rápido que o 12º andar tinha uma rotina previsível. Às 7 da manhã, os corredores ainda estavam vazios. Os executivos chegavam entre 8 e 9. Das 7 às 7h40, ela era a única pessoa circulando por ali com um motivo legítimo para existir. Foi nesse intervalo que ela começou a estudar as salas. A que mais interessava ficava no fundo do corredor, com uma placa discreta, arquivo e conformidade, porta com leitor biométrico, câmera no canto superior direito, uma janela estreita de vidro fosco que não deixava ver nada de fora. Ela parou em frente à porta algumas vezes, carrinho na mão, fingindo limpar o rodapé. Observou. 2 pessoas tinham acesso frequente àquela sala. Um homem de óculos que chegava sempre antes de todos e Renata, do RH, que entrava uma vez por semana com uma pasta sob o braço. Na 3ª semana, Marina notou que o leitor biométrico ficava com a porta entravada quando alguém entrava e esquecia de fechar o batente completamente. Acontecia mais do que deveria. Ela guardou essa informação. Na 4ª semana, chegou 6h50. O homem de óculos já estava lá. A porta entrou de novo sem fechar. Marina empurrou o carrinho devagar até o corredor. Encostou na parede do lado de fora. Esperou 3 minutos. 4. O homem saiu com uma caneca na mão em direção à copa. Ela colocou a mão na porta. O alarme disparou. Não era alto. Era um bip fino, discreto, que só tocava internamente. Mas o bastou. Ela recuou antes que alguém aparecesse, virou o carrinho e foi limpando em direção ao banheiro no sentido oposto, o coração acelerado dentro do uniforme. Ele estava a 2 metros dela e ela não conseguia chegar. Na segunda-feira seguinte, Marina foi escalada para o subsolo durante todo o turno. Coincidência? Ela não acreditou nem por um segundo. Sérgio apareceu na hora do almoço. Ficou encostado na parede enquanto ela limpava o corredor de entrada. Não disse nada. Só ficou ali, braços cruzados, olhando. Marina passou o rodo sem desviar o olhar do chão. Você anda pelo 12º mais do que o necessário, ele disse. Sigo a escala. A escala mudou. A partir de hoje você faz térreo, segundo e subsolo. 12º está coberto. Ela parou, olhou para ele. Quem pediu isso? Sérgio não respondeu. Virou e foi embora. Uma colega que trabalhava com Marina há 3 semanas passou por ela naquele mesmo corredor e falou baixo, sem parar de andar. Para enquanto dá. Esse homem não perde. Marina ficou olhando para o corredor vazio. O rodo ainda pingava no chão. Na quinta-feira, Rodrigo desceu ao 2º andar por algum motivo que ela nunca soube direito. Reunião rápida, porta fechada. Quando saiu, ela estava no corredor com o carrinho. Ele parou. Olhou para ela por um segundo. Um segundo longo demais. Você ainda está aqui? Sim, senhor. Achei que tinha pedido para te mover para o subsolo. Hoje a escala me colocou no 2º. Ele deu uma olhada no corredor, depois nela de novo. Uma avaliação. Não de ameaça. Pior. De indiferença total. Como quem olha para um objeto que está no lugar errado. Sérgio! Ele falou sem virar. O segurança apareceu do nada, como se estivesse esperando. Resolve isso. E foi embora. Sérgio ficou parado na frente de Marina. Não precisou dizer mais nada. Ela empurrou o carrinho em direção ao elevador. As mãos estavam firmes.
O resto do corpo nem tanto. Naquela noite, sentada no banheiro do subsolo esperando o turno acabar, Marina ficou olhando para o celular. Tinha uma mensagem de Ana, mandada às 3 da tarde. Mãe, hoje na escola pediram para a gente falar da profissão dos pais. Eu falei que a senhora é advogada. Tá certo? Marina ficou com o celular na mão por um tempo que ela não soube dizer quanto foi. A filha tinha 12 anos e ainda carregava a versão antiga da mãe. A que usava terno, a que ia a julgamentos, a que tinha foto numa placa de escritório. Essa versão vivia num lugar protegido dentro de Ana, e Marina nunca tinha conseguido tocar naquilo. Até agora. Ela pensou no quanto custava manter aquilo intacto. O uniforme que ela dobrava antes de entrar em casa. A blusa que trocava no vestiário antes de buscar Ana na escola. As mentiras pequenas que foram crescendo até tomar o espaço das verdades. E pensou também no quanto ia custar se ela parasse agora. Rodrigo ia continuar no 12º. O arquivo ia continuar com a porta entravada. Os 300 trabalhadores do processo que nunca chegou ao fim iam continuar sem ter recebido o que era deles. E ela ia continuar limpando o corredor de alguém que destruiu a vida dela por telefone, sem nem se dar ao trabalho de fazer pessoalmente. Teve um momento ali, sentada no chão frio do banheiro, que ela pensou em ligar para o Fábio e dizer que tinha acabado. O pensamento durou uns 20 segundos. Então ela olhou para o celular de novo. Digitou para Ana: "Tá certo, minha filha. Advogada é exatamente o que a mãe é." Guardou o celular. Ficou de pé. Pegou o rodo encostado na parede. Sérgio queria ela no subsolo? Tudo bem, o subsolo também tinha câmeras. E câmeras tinham cabos. E cabos iam a algum lugar. Ela ainda não sabia exatamente onde. Mas ia descobrir. A reunião não estava na escala de Marina. Ela estava no corredor do 2º andar, quando Sérgio apareceu e disse que o gerente de facilities queria todos os funcionários da limpeza na sala de treinamento às 14 horas, sem exceção. Marina olhou para o relógio. Faltavam 12 minutos. A sala tinha mesas dobráveis, empurradas para as laterais e umas 30 cadeiras plásticas no centro. Os funcionários de limpeza foram chegando em silêncio. Uniformes iguais, expressões cansadas. Marina reconheceu a maioria. Sentou perto da porta. Rodrigo entrou sem avisar. Não era o tipo de reunião onde ele deveria estar. Era pauta para RH, no máximo para o gerente operacional. Mas ele estava ali, de terno, crachá de CEO pendurado no bolso e com aquela postura de quem entra num lugar só para lembrar que pode. O gerente de facilities ficou em pé do lado, visivelmente desconfortável. "Vou ser direto." Rodrigo não esperou ninguém se acomodar. "Tivemos 3 registros de não conformidade nesse andar nos últimos 15 dias. Produto usado errado, carrinho esquecido em corredor de acesso restrito e uma ocorrência de entrada em área sem autorização." Ele parou, deixou o silêncio trabalhar. "Alguém aqui sabe me dizer como isso acontece numa empresa do nosso porte?" Ninguém respondeu. Uma mulher mais velha, Dona Cida, olhou para o chão. Rodrigo caminhou devagar entre as fileiras de cadeiras. Parou na frente de Marina. "Você?" Não foi uma pergunta. "Você foi escalada para o 12º 3 vezes no mês passado, apesar da instrução contrária. O registro está no sistema." "Eu segui a escala que recebi", Marina disse. Voz firme. "Igual. A escala que você recebeu foi alterada, e você foi informada disso por Sérgio pessoalmente." Alguns funcionários trocaram olhar. Ninguém falou. "Então, ou você tem problema de memória, ou você decidiu que as regras aqui não se aplicam a você." Rodrigo sorriu. Um sorriso de quem está se divertindo. "Qual dos dois é?" Marina não respondeu. Rodrigo virou para as outras pessoas na sala, como quem abre os braços para a plateia. "É isso que eu quero que vocês entendam. Uma pessoa que não respeita a instrução simples coloca o trabalho de todo mundo em risco. Não é pessoal, é profissional." Dona Cida ainda olhava para o chão. Um rapaz mais novo, o Juninho, mexeu no zíper do uniforme sem querer.
Ninguém discordou em voz alta. Na semana seguinte, a sindicância chegou por e-mail. Marina abriu no celular ainda no vestiário. 3 parágrafos formais comunicando a abertura de apuração interna por descumprimento de protocolo operacional e acesso indevido à área restrita. Assinado pelo RH, com cópia para gestão. Ela ficou parada no banco de madeira, celular na mão. Quando chegou no corredor, Juninho desviou o caminho para não passar perto dela. Dona Cida veio até ela mais tarde na copa e falou rápido e baixo. Me pediram para assinar uma declaração dizendo que te vi no 12º depois do aviso. Marina, eu precisei assinar. Tenho filho pequeno, você entende? Marina olhou para ela. Entendo, Dona Cida. A mulher foi embora sem conseguir olhar de volta. Outros 2 funcionários assinaram. Ela ficou sabendo por terceiros. Nenhum deles veio falar com ela. A humilhação não gritava mais. Ela tinha virado documento, protocolo, processo administrativo. Tinha ganhado um número de registro e uma fonte Arial 12. Marina esperou 2 dias. Então pediu reunião com a responsável pelo RH, uma mulher chamada Patrícia, que sempre parecia ocupada com outra coisa. Patrícia a recebeu em pé, na própria sala, sem convidar para sentar. Eu quero entender quais são as provas que baseiam essa sindicância, Marina disse. São declarações de colegas e registros de acesso do sistema. Os registros de acesso mostram que entrei no 12º seguindo escala regular. Posso provar isso com a folha de serviço. Patrícia hesitou. Foi um segundo só, mas foi real. A escala foi alterada verbalmente antes. Verbalmente não é registro, e se o protocolo da empresa exige comunicação formal, eu gostaria que me mostrassem onde está essa comunicação. Patrícia abriu a boca. Fechou. Marina sentiu o chão mudar um pouco sob ela. Aquele segundo de hesitação valia alguma coisa. Vou verificar com a gestão e retorno. Ótimo, Marina não tirou o olhar dela. Fico aguardando. Ela estava quase na porta quando ouviu os passos. Rápidos, pesados. Rodrigo entrou sem bater. Olhou para Patrícia primeiro, depois para Marina. Fez aquela avaliação de 2 segundos que ele sempre fazia. Rápida, fria, conclusiva. Entendi que você veio questionar o processo. Vim entender as bases da sindicância, sim. As bases são suficientes. Ele pegou uma cadeira, não para sentar, só para segurar o encosto, como quem ocupa o espaço de propósito. E honestamente, Marina, eu tô cansado dessa história. Ela ficou parada. Você acha que eu não sei quem você é? A voz estava baixa agora, mais perigosa assim. Acha que não fiz o dever de casa antes de te ver aqui nesse uniforme? O ar na sala ficou diferente. Eu sei exatamente quem você foi. E sei por que você sumiu do mercado. Ele soltou a cadeira. Você veio aqui para quê? Para fazer o quê com o quê? Com um pano de chão e um carrinho azul? Patrícia olhava para o canto. Eu vim trabalhar, Marina disse. Não, você veio me incomodar. E eu tenho pouca paciência para isso. Ele abriu a porta da sala. Você está suspensa a partir de agora, aguardando conclusão da apuração. Sérgio vai te acompanhar até o vestiário. Marina não se moveu por 3 segundos. Então pegou a bolsa na cadeira. Passou por Rodrigo sem desviar o olhar. No corredor, Sérgio estava esperando, como sempre. Ela caminhou até o vestiário, trocou de roupa, pegou o pano que guardava no armário, o mesmo que usava para limpar o crachá naquele primeiro dia, e colocou na bolsa. Saiu pelo acesso de serviço. O sol da tarde bateu no rosto dela. Do lado de dentro, a voz de Rodrigo ainda chegava amortecida pelo vidro da recepção, falando com alguém no telefone, rindo de alguma coisa. Marina parou na calçada. Respirou. Boa sorte, faxineira. Marina ficou no carro por 40 minutos sem ligar o motor. O estacionamento estava quase vazio. Uma garagem subterrânea com cheiro de óleo e iluminação amarela que piscava de 3 em 3 segundos.
Ela ficou olhando para o volante, mãos no colo, bolsa ainda fechada no banco do passageiro. A suspensão era o caminho mais curto para a demissão. Ela sabia disso. Rodrigo sabia disso. Patrícia sabia disso e olhou para o canto enquanto assinava mentalmente o papel. Ela pensou em Ana, pensou em como ia explicar, em como qualquer explicação honesta ia destruir a versão que a menina carregava da mãe. Advogada, forte, com foto numa placa de escritório. Pensou nos 300 trabalhadores do processo que nunca foi adiante. Homens e mulheres que tinham assinado declarações para ela com mãos calejadas, que tinham acreditado que alguém ia finalmente ouvir. E que um dia pararam de esperar, sem entender direito por quê. Pensou em quantas vezes nos últimos 8 anos ela tinha dormido com aquilo no peito. Aquela sensação de conta não fechada, de derrota que não tinha sido dela, mas que ela carregava como se fosse. Os olhos encheram. Ela deixou. Não demorou muito. Marina não era do tipo que ficava nisso por muito tempo. Chorava rápido e voltava rápido. Era uma habilidade que ela tinha desenvolvido sem querer nos últimos anos. Quando enxugou o rosto, a mão roçou na bolsa. E a bolsa tombou levemente no banco, abrindo o zíper que estava mal fechado. Ela olhou. No fundo da bolsa, enfiado entre o forro e um bolso interno que ela mal usava, tinha um pendrive pequeno, cinza, tampa preta com um risco branco de quando havia caído no chão uma vez. Ela ficou olhando para ele por uns 5 segundos, sem entender. Então entendeu. Era do escritório antigo. Tinha sobrevivido a 3 bolsas trocadas, 2 mudanças de endereço e 8 anos de distância porque ela nunca esvaziava aquele bolso de fundo. Nunca tinha coragem de mexer nisso. Era como abrir uma caixa, que ela sabia que tinha coisa dentro, mas preferia não saber o quê. Ela pegou o pendrive, segurou na palma da mão. Os últimos arquivos que ela tinha copiado antes de ser desligada do escritório estavam ali. Ela lembrava. Lembrava de ter copiado às pressas numa tarde de sexta, quando soube que ia ser chamada na segunda. Documentos internos do Grupo Menezes que os próprios advogados da outra parte tinham entregado durante a fase de descoberta do processo. Ela os tinha copiado por precaução, aquele instinto de advogada que guarda tudo antes de precisar. Nunca tinha conseguido olhar para eles depois. Agora, ela ficou pensando. O que exatamente estava aqui dentro? O problema era que ela não tinha mais acesso ao sistema jurídico para cruzar as informações. Precisava de alguém que soubesse o que procurar, que entendesse compliance corporativo, que pudesse olhar para aqueles arquivos e dizer se havia ali alguma coisa que se sustentasse. Precisava do Fábio. Ela ficou resistindo a esse pensamento por uns 2 minutos. Fábio tinha reconstruído a vida com muito custo, depois de tudo. Tinha um escritório pequeno, clientes tranquilos, rotina estável. Ela não tinha o direito de chegar com aquilo. Mas Fábio também tinha sido destruído pelo Grupo Menezes. Não tanto quanto ela, mas o suficiente. Um contrato cancelado sem explicação, uma indicação retirada de última hora, uma porta fechada que tinha mudado a trajetória dele por 2 anos. Ele nunca esqueceu. Ela sabia porque ele tinha dito uma vez num café, com a xícara na mão e a voz mais quieta do que o normal. Se um dia você tiver alguma coisa sólida, Marina, você me liga. Ela ligou o motor do carro. O pendrive foi para o bolso da calça. Ela não ia largar ele de vista até saber o que estava ali dentro. Saiu da garagem, virou à esquerda e foi em direção ao escritório do Fábio. O escritório do Fábio ficava num sobrado comercial no bairro de Lourdes, numa rua de paralelepípedo com árvores altas que fechavam a copa no meio. Placa discreta na porta. Drummond Consultoria. Ela foi sem avisar. A recepcionista foi buscar ele. Fábio apareceu no corredor com uma caneta na mão e cara de quem acabava de sair de uma reunião. Quando viu Marina parada na entrada, ficou quieto por 2 segundos. "Quanto tempo?" ele disse. Não era pergunta. "Eu precisava te ver." Ele olhou para a caneta na mão,
para Marina, para o corredor atrás dele. Entra! A sala era organizada do jeito que ela lembrava. Pilha de documentos no lado direito da mesa, café sempre passando, um quadro branco coberto de anotações que ele apagava e reescrevia o tempo todo. Marina colocou o pendrive em cima da mesa antes de sentar. Fábio olhou para o pendrive. Olhou para ela. De onde veio isso? Estava na minha bolsa há 8 anos. Ele pegou, examinou o risco branco na tampa. O que tem aqui dentro? Arquivos do processo coletivo, documentos internos do Grupo Menezes que vieram na fase de descoberta. Eu copiei antes de ser demitida e nunca tive coragem de abrir. Fábio ficou quieto. Então puxou o notebook, conectou o pendrive e os dois ficaram olhando para a tela enquanto os arquivos carregavam. Eram 17 documentos, planilhas, e-mails internos, 2 contratos com aditivos e um PDF com nome codificado que Fábio abriu por último. Ficou lendo. A expressão não mudou, mas a mandíbula fechou devagar. Marina, o que é? Ele girou o notebook para ela ver. Era uma tabela de pagamentos, fornecedores fantasmas, valores que saíam de uma conta operacional do Grupo Menezes e chegavam em CPFs de funcionários demitidos meses antes, mas que continuavam recebendo. Tinha nota fiscal, tinha data, tinha o nome do autorizador em cada linha. Rodrigo Menezes. Marina ficou olhando para a tela por um tempo que não soube medir. Isso não é só irregularidade trabalhista, Fábio disse. Não, isso é desvio sistemático. Esse ciclo de pagamento aqui... Ele apontou para uma coluna específica. Durou pelo menos 4 anos. Marina sentiu alguma coisa mudar dentro dela. Não era alegria. Era mais pesado que isso. Era a confirmação de que tudo que tinha sido destruído na vida dela não tinha acontecido por acidente, não tinha sido por incompetência dela, não tinha sido por azar, tinha sido calculado. Rodrigo sabia exatamente o que estava protegendo quando destruiu a carreira dela. Ele me tirou do caminho porque eu ia chegar nessa tabela, ela disse em voz alta, mais para si mesma do que para o Fábio. Você quase colocou tudo isso para fora. Ele sabia. Fábio fechou o notebook. E agora você voltou. E agora eu voltei. Ele ficou olhando para o pendrive por 3 segundos. Depois olhou para ela com uma expressão que ela não via no rosto dele há muito tempo. A gente vai destruir esse homem direito, ele disse. Mas precisa de uma testemunha. Esses documentos são reais. Mas sem alguém que confirme o contexto, um bom advogado derruba tudo como arquivo de origem duvidosa. Renata, o nome veio rápido. Ela era do RH. Saiu há 3 anos, logo depois que eu entrei como faxineira. Tinha acesso a tudo que passava pelo departamento pessoal. Fábio foi até o quadro branco. Escreveu o nome, circulou. E se ela confirmar que esses pagamentos existiam e que eram do conhecimento da gestão... A gente tem prova com contexto. Aí não tem como enterrar. Marina foi atrás de Renata em 2 dias. Uma busca no LinkedIn, uma mensagem direta, uma ligação que Renata atendeu no 3º toque com uma voz tensa, como quem estava esperando alguém ligar faz tempo. Elas se encontraram num shopping no centro. Renata chegou com 10 minutos de atraso, óculos escuros, bolsa apertada sob o braço. Sentou, pediu água, não tocou no copo. Eu sabia que um dia alguém ia aparecer, Renata disse. Você sabia o que estava acontecendo? Eu processava os pagamentos. Ela baixou a voz. Não autorizava. Processava, me mandavam um arquivo, eu rodava, não me explicavam nada, mas eu não era burra. Uma pausa. Quando comecei a fazer perguntas, me disseram que eu estava de férias coletivas por tempo indeterminado. Voltei 2 meses depois para assinar a rescisão. Marina colocou o celular em cima da mesa, tela para baixo. Renata, eu preciso que você grave um depoimento. Não para a polícia, não ainda. Só sua voz, contando o que você acabou de me contar. Com data, cargo e período em que trabalhou lá. Renata olhou para o celular, depois para Marina. Se eu fizer isso,
Ele vai saber que fui eu. Ele já sabe que você sabe. Por isso te mandou embora. Silêncio longo. Você vai me proteger? Eu e um consultor de compliance que já está trabalhando nesse caso. A gente não solta nada sem você estar segura. Renata ficou quieta por quase 1 minuto inteiro. Marina esperou sem pestanejar. Tudo bem, Renata disse por fim. Eu falo. Gravaram o depoimento naquela mesma tarde, no escritório do Fábio. 42 minutos de áudio. Renata descreveu os arquivos, os valores, os nomes dos autorizadores e a demissão súbita quando começou a questionar. Quando terminou, estava com as mãos entrelacadas em cima da mesa, como quem acabou de largar um peso que carregava há 3 anos. Fábio salvou o arquivo em 3 lugares diferentes. Quando a gente faz isso? Marina perguntou. Precisa ser público, precisa de plateia. Não adianta apresentar isso num gabinete fechado, onde ele tem contatos e tempo para reagir. Precisa ser num lugar onde ele não consiga controlar a narrativa depois. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Então, Marina lembrou daquele cartaz impresso e fixado na parede da Copa, perto da sala dos executivos, que ela tinha lido dezenas de vezes enquanto esperava o corredor esvaziar. Jantar anual de premiação do Grupo Menezes. Auditório do próprio prédio. Investidores, imprensa, conselho. Rodrigo recebendo o prêmio de líder do ano. 3 semanas. Eu sei onde, ela disse. Fábio fechou o notebook devagar. Olhou para ela. Assentiu. 2 dias depois, às 11 da noite, o celular de Marina tocou. Era Renata. A voz estava diferente, apertada. Alguém foi na casa da minha mãe hoje. Disse que era da empresa, que estavam fazendo atualização cadastral. Ficou fazendo perguntas sobre mim. Onde eu morava, se eu ainda tinha contato com ex-colegas. Marina ficou de pé no meio da sala. Renata, você ainda tem o áudio? Tenho. Não apaga, não fala com ninguém. Amanhã cedo a gente se encontra. Ela desligou. Ficou olhando para o pendrive em cima da mesa. Rodrigo estava se movendo. E gente que se move é gente que está com medo. Era agora ou nunca. Renata não desapareceu, mas quase. Na manhã seguinte ao telefonema, Marina foi ao endereço que Renata tinha dado, um apartamento alugado no bairro Floresta, e bateu 3 vezes sem resposta. Ligou. Caiu direto na caixa postal. Ficou do lado de fora por 20 minutos, até que a porta enfim abriu. Renata estava com a mesma roupa do dia anterior. Não dormi, ela disse antes de Marina falar qualquer coisa. Eu sei, eu também não. Entraram. Marina foi direto ao ponto. Fábio já está preparando um material para o jantar. Temos 18 dias. Eu preciso que você entenda que a visita à casa da sua mãe foi tentativa de intimidação, não de ação. Se eles tivessem algo concreto contra você, já teriam agido. E se eles agirem antes do jantar? Por isso a gente não pode esperar mais tempo do que o necessário. Marina sentou na cadeira em frente a ela. Renata, o áudio que você gravou é real. Os documentos são reais. E o jantar é o único momento em que ele vai estar cercado de pessoas que importam para ele. Investidores, conselho, imprensa. É o único lugar onde ele não consegue fazer a história desaparecer. Renata ficou olhando para as mãos. Depois, assentiu. No escritório do Fábio, os 3 passaram a semana seguinte montando o que ele chamou de pacote de apresentação. Não era só mostrar os documentos. Era construir uma sequência que não desse brechas. Primeiro os arquivos de pagamento com a tabela de fornecedores fantasmas. Depois, o laudo técnico que Fábio tinha encomendado a um perito contábil que trabalhava de forma independente. Um homem de 60 anos que analisou os documentos e confirmou por escrito o padrão de desvio. Depois o depoimento de Renata, que seria apresentado ao vivo, ela mesma falando. Fábio tinha um conhecido no setor de audiovisual que instalaria um notebook conectado ao projetor do auditório antes do evento.
O jantar tinha uma parte aberta para apresentações de parceiros. Era a janela. Eles ensaiaram 3 vezes. Na primeira, Renata travou no meio do depoimento. Ficou olhando para o papel e as palavras não saíram. Não precisa do papel, Marina disse. Você viveu isso. Só conta. Na segunda vez, ela foi até o fim, com a voz tremida, mas foi. Na terceira, ela foi sem papel e sem tremer. Fábio cronometrou. 11 minutos do início ao fim. Curto o suficiente para ninguém sair do lugar. Longo o suficiente para não sobrar dúvida. Faltavam 4 dias para o jantar quando o perito contábil ligou. Marina estava no carro quando o telefone tocou. Atendeu no viva voz. Preciso te dizer uma coisa. A voz do perito estava diferente, mais fechada. Recebi um contato hoje. Um escritório de advocacia, dizendo que representava um cliente que queria discutir o laudo técnico que produzi recentemente. Marina ficou parada. Eles sabem do laudo? Não deveriam saber, mas sabem. Uma pausa. Me ofereceram para revisar minhas conclusões mediante honorários adicionais. Não aceitei. Mas, Marina, se eles chegaram até mim, eles estão procurando ativamente. Ela desligou. Ligou para o Fábio imediatamente. O perito foi contactado. Silêncio de 2 segundos. O laudo já está impresso e autenticado. Ele pode recuar do depoimento presencial, mas o documento já tem valor. A gente segue com o que tem. Fábio, se o laudo for questionado na hora, então a Renata sustenta, e os documentos sustentam a Renata. A cadeia não precisa do perito presente para se manter de pé. Ele falou com calma, mas Marina conhecia aquela calma. Era a calma de quem está resolvendo enquanto fala. Continua, a gente não para agora. Ela respirou fundo. Nos 2 dias seguintes, Marina e Fábio dividiram as tarefas sem precisar combinar muito. Ele ficou com os documentos e o equipamento. Ela ficou com Renata. Passaram a última tarde antes do jantar num café próximo ao prédio, só as 2. Não ensaiaram mais. Marina pediu 2 cafés, colocou o copo na frente de Renata e ficou quieta por um tempo. Você sabe o que vai acontecer quando você falar? Marina disse por fim. Sei, e mesmo assim você vai. Renata olhou para o copo. Faz 3 anos que acordo todo dia sabendo o que eu sei e não tendo feito nada. Isso também tem um peso, Marina. As pessoas não falam sobre esse peso. Marina não respondeu. Não precisava. Às 18h40, as 2 chegaram na entrada do auditório. O lugar já estava com metade da capacidade ocupada. Mesas com toalha branca, taças, crachás de identificação. Ao fundo, a equipe de audiovisual testava o projetor. Fábio estava perto do fundo, notebook na bolsa. Acenou discretamente. Rodrigo ainda não tinha chegado. Marina ajeitou o crachá de visitante no bolso do blazer. O mesmo blazer que ela não usava há 8 anos, e entrou. Rodrigo Menezes entrou no auditório às 19h15, com 15 minutos de atraso, o que todo mundo ali sabia que era intencional. Ele não chegava no horário marcado. Chegava quando o ambiente já estava pronto para recebê-lo. E estava. As conversas baixaram quando ele entrou. 2 investidores se levantaram. Uma assessora correu com um crachá de honra na mão. Ele acenou para os lados com aquela familiaridade de político, cumprimentando pelo nome as pessoas que importavam e ignorando as que não importavam com a mesma naturalidade. Marina estava sentada na 3ª mesa da esquerda. Fábio, no fundo. Renata, ao lado de Marina, com as mãos no colo e a coluna reta. Nenhum dos 3 se olhou quando Rodrigo entrou. O jantar durou 40 minutos. Então o MC do evento, um homem de gravata borboleta que falava com entusiasmo de quem está sendo pago por palavra, chamou Rodrigo ao palco para receber o prêmio de líder do ano pelo 5º ano consecutivo. A plateia aplaudiu. Longa. Alguns de pé. Rodrigo subiu ao palco com a placa de cristal na mão, esperou o aplauso baixar e começou a falar. Liderança não é sobre estar no topo. Ele pausou com o timing de quem ensaiou. É sobre puxar os outros para cima com você. Mais aplausos.
O Grupo Menezes existe há 32 anos porque sempre colocamos as pessoas em primeiro lugar. Nossos colaboradores, nossos parceiros, nossas comunidades. Marina olhou para o crachá na mesa, respirou devagar. E quando alguém tenta manchar o que construímos com inveja, com ressentimento, com mentiras, e olha, isso acontece, é parte do jogo. Ele sorriu, e a plateia riu junto. A gente responde com resultados. Sempre com resultados. Ele ergueu a placa de cristal. Esse prêmio é de vocês. A plateia aplaudiu de novo. O MC voltou ao microfone, agradecendo e anunciando a sequência do programa. O espaço aberto para apresentações de parceiros. Foi ali que Fábio se levantou. Ele caminhou até a lateral do palco com o notebook aberto, falou baixo com o técnico de audiovisual por 30 segundos, e o técnico conectou o cabo HDMI sem fazer perguntas. Era um rosto novo num evento com muita gente nova. Ninguém prestou atenção. Fábio pegou o microfone da vez seguinte com a naturalidade de quem faz isso toda semana. Boa noite, Fábio Drummond, consultoria de compliance. Tenho uma apresentação curta, mas relevante para quem está aqui esta noite. Rodrigo estava descendo do palco. Parou na escada lateral. A tela atrás de Fábio acendeu. Era a tabela, grande, nítida. Fornecedores, valores, datas, CPFs. E na última coluna, em cada linha, o mesmo nome como autorizador. Rodrigo Menezes. O auditório ficou quieto de um jeito diferente do silêncio educado de antes. Era aquele silêncio de quando todo mundo percebe ao mesmo tempo que algo está acontecendo de verdade. O que vocês estão vendo é uma tabela de pagamentos extraídos de arquivos internos do Grupo Menezes, Fábio disse, a voz calma e clara. Cobre um período de 4 anos. Os beneficiários são fornecedores que não existem e ex-funcionários que continuaram recebendo após a demissão, sem contrapartida registrada. Rodrigo desceu os últimos degraus. Foi em direção ao MC. Falou rápido no ouvido dele. O MC pegou o microfone de volta. Vamos fazer uma pausa técnica. Não precisa. Fábio não cedeu o microfone. São 11 minutos. Já que estamos aqui, todos nós que investimos ou trabalhamos com esse grupo, acho justo ouvir. Uma mulher na segunda mesa, Marina reconheceu como parte do conselho, levantou a mão levemente como sinal para a assessora ao lado dela. A assessora parou. Rodrigo ficou parado no centro do auditório. Cruzou os braços. Isso é material adulterado. A voz alta, controlada. Documentos sem cadeia de custódia, sem verificação. Alguém aqui tem agenda, e isso é óbvio. A cadeia de custódia está documentada, Fábio respondeu. E temos um laudo técnico de perito independente que confirma a autenticidade dos arquivos. Exibiu o laudo na tela. Assinatura, data, número de registro do perito. Qualquer documento pode ser fabricado, Rodrigo disse, mais alto agora, jogando para os investidores. Isso é ataque corporativo. Alguém que não aceitou uma derrota. Então você reconhece que tem adversários com motivo? Fábio deixou a pergunta no ar por 2 segundos. Interessante. Murmúrio na sala. Um homem de cabelo branco na mesa do fundo. Marina o conhecia de foto, era o presidente do conselho. Se inclinou para frente na cadeira. Temos também uma testemunha presencial, Fábio disse. Alguém que processou parte desses pagamentos dentro do departamento de RH do Grupo Menezes e que foi desligada quando começou a fazer perguntas. Ele olhou para Marina. Marina se levantou. Renata se levantou junto e Renata caminhou até o microfone. Renata ficou parada na frente do microfone por 2 segundos. O auditório inteiro esperou. Meu nome é Renata Caldas. Trabalhei no RH do Grupo Menezes por 6 anos. Fui responsável pelo processamento de folha e pagamentos especiais entre 2017 e 2020. A voz estava firme. Marina percebeu que as mãos de Renata, que tinham tremido nos ensaios, estavam paradas. Em 2019,
Recebi instruções diretas de processar transferências mensais para uma lista de beneficiários que não constavam na folha ativa. Quando pedi esclarecimento sobre a natureza desses pagamentos, minha supervisora me disse que eram autorizados pela diretoria executiva e que eu não precisava entender o motivo, só processar. O presidente do conselho, o homem de cabelo branco do fundo, estava com os cotovelos na mesa agora. Olhava para Renata sem piscar. 3 semanas depois de começar a fazer perguntas, fui comunicada de férias coletivas. Voltei para assinar a rescisão, sem justa causa declarada, sem explicação formal. Silêncio absoluto. Então a mulher do conselho, aquela que tinha segurado a assessora mais cedo, se levantou, não para falar, só para ver melhor, como se precisasse ter certeza de que o rosto de Renata era real. Num canto da sala, um jornalista que cobria eventos corporativos como freelancer e que estava ali para fazer uma nota de 3 parágrafos sobre o prêmio de liderança, tirou o celular do bolso e começou a gravar. Discreto. Mas Marina viu. 2 assessores de Rodrigo se olharam. Um deles deu um passo em direção ao palco e parou, sem saber bem o que fazer com o corpo. Na mesa da direita, um investidor, homem de uns 50 anos, terno escuro, que tinha cumprimentado Rodrigo na entrada com um abraço, recuou a cadeira devagar, como se estivesse criando distância de forma cirúrgica. Rodrigo ainda estava no centro do auditório, de braços cruzados, mas alguma coisa tinha mudado na postura. A mandíbula estava fechada com força diferente de antes. Isso é depoimento de ex-funcionária demitida com ressentimento, ele disse. A voz foi alta demais. Ele percebeu e corrigiu, sem valor legal nenhum. Com todo respeito, disse o presidente do conselho, a voz grave e pausada. Nós que estamos aqui não somos tribunal, mas somos o conselho. E o que está nessa tela e nesse depoimento exige, no mínimo, uma apuração formal. O silêncio que veio depois disso foi diferente de todos os outros silêncios da noite. Era o silêncio de quando a narrativa muda de dono. Rodrigo descruzou os braços, olhou para o presidente do conselho, depois para a tela, depois para Renata, que ainda estava ao microfone, e para Marina, que tinha ficado de pé do lado. E Marina viu acontecer o que ela tinha esperado 8 anos para ver. Ele calculou. Deu para ver nos olhos. Aquela máquina interna que sempre tinha uma saída, um contato, uma alavanca, girou em vazio pela primeira vez. Preciso de 1 minuto com o conselho, ele disse. Tom de quem ainda manda. Rodrigo. O presidente falou com calma. Senta. Não foi uma sugestão. Rodrigo não sentou. Ficou parado. Então virou levemente para o lado e caminhou em direção ao corredor lateral, aquele que saía pelos fundos do auditório, perto da copa. 2 seguranças do próprio evento apareceram na saída. Não eram os seguranças de Rodrigo, eram os da empresa de eventos, que tinham recebido uma instrução discreta do presidente do conselho 3 minutos antes, via mensagem de texto para a assessora dele. Rodrigo parou a 2 metros da saída. Com licença. Ele tentou passar. Senhor Menezes. O segurança falou com educação absoluta. O senhor foi solicitado a permanecer no salão. Rodrigo virou. Olhou para a plateia inteira que agora estava olhando para ele, não para um executivo poderoso recebendo prêmio, para um homem que não tinha mais para onde ir dentro de uma sala. Eu construí essa empresa, ele disse, para ninguém específico, para todo mundo. 32 anos cada tijolo. Ninguém respondeu. Vocês vão acreditar em documentos que qualquer um pode fabricar? No depoimento de uma funcionária que foi demitida por incompetência? O jornalista no canto continuava gravando. O investidor de terno escuro colocou o guardanapo em cima da mesa e se levantou discretamente, indo até o presidente do conselho. Ficaram falando baixo por 30 segundos. O presidente assentiu. Rodrigo! O presidente se levantou. Vou precisar que você acompanhe nosso diretor jurídico agora. Essa reunião não vai continuar enquanto houver uma apuração em aberto. Você sabe como funciona.
Eu sou o dono. Você é o CEO. O presidente falou sem alterar o tom. E a empresa é do conselho. Você sabe disso há 32 anos. Foi essa frase. Foi ela que tirou o ar. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Olhou para a placa de cristal que ainda estava na mesa perto do palco, onde tinha deixado quando desceu. Então um homem de terno que Marina não conhecia, o diretor jurídico provavelmente, se aproximou por outro ângulo, com a mão levemente estendida no gesto de por aqui. E Rodrigo foi. Não com escolta dramática, com a pior coisa possível, com naturalidade burocrática, como se o mundo inteiro já tivesse passado para outra página e ele ainda estivesse tentando terminar a frase anterior. Saiu pela porta lateral. A placa de cristal ficou na mesa. Marina ficou de pé onde estava. Não foi até o palco. Não comemorou. Não olhou para ninguém em particular. Renata chegou devagar ao lado dela e não disse nada. Só ficou ali. Fábio fechou o notebook. Guardou na bolsa. Veio até Marina, parou ao lado dela e olhou para o corredor vazio onde Rodrigo tinha sumido. É isso, ele disse baixinho. Marina respirou fundo. O ar do auditório cheirava a comida fria e perfume caro, e aquela tensão específica que só existe quando muita gente percebe ao mesmo tempo que assistiu a algo que não vai esquecer. Ela pegou o crachá de visitante, tirou do bolso do blazer e colocou em cima da mesa mais próxima. Não precisava mais. O auditório foi esvaziando devagar. As pessoas saíam em grupos pequenos, falando baixo, com aquele comportamento de quem ainda está processando o que viu e não tem certeza do que é seguro dizer em voz alta. Marina ficou parada até a sala ter menos da metade da ocupação. Então, foi até a mesa onde Fábio estava guardando os últimos cabos, pegou a bolsa e os três saíram juntos pelo acesso principal. Na calçada, o ar da noite estava fresco. Uma brisa que não existia dentro do auditório. Renata parou na entrada, olhou para o céu por um segundo e soltou um ar pelos lábios, como quem desinfla depois de muito tempo segurando. Marina pôs a mão no ombro dela. Não disse nada. Não precisava. Fábio ficou um pouco atrás, checando o celular. Levantou a cabeça. O jurídico do conselho já entrou em contato com o escritório. Querem os originais do laudo na manhã de segunda. Guardou o celular. Vai virar investigação formal. Marina assentiu. Você vai dar entrevista? Renata perguntou. Não hoje. Elas se abraçaram na calçada. Um abraço de quem passou por alguma coisa juntas que nem tem nome ainda. Renata foi primeiro. Fábio veio depois, apertou o ombro de Marina, falou que ia ligar no dia seguinte e sumiu na direção do estacionamento. Marina ficou na calçada sozinha por alguns minutos. Olhou para o prédio, para as janelas iluminadas lá em cima. Pensou em quantas vezes tinha entrado por aquela entrada de serviço, de uniforme, com o carrinho de limpeza. Então chamou um carro e foi para casa. 2 semanas depois, a sala do 12º andar tinha outro nome na porta. O conselho tinha afastado Rodrigo preventivamente enquanto a apuração corria. Os advogados dele soltaram uma nota falando em contexto distorcido e processo em andamento. A imprensa especializada em negócios cobriu por 3 dias seguidos. A placa com o nome dele foi retirada numa terça-feira de manhã. Marina soube por Fábio, que soube por alguém do conselho. Uma cena de 2 minutos, sem cerimônia. Um funcionário com uma chave de fenda. Rodrigo Menezes saiu do cargo sem discurso, sem despedida, sem a placa de cristal. Renata foi contratada como consultora por uma empresa de RH no mês seguinte. Ligou para Marina quando assinou o contrato. A voz estava diferente, mais leve, do jeito que a voz das pessoas fica quando param de carregar algo que carregavam há muito tempo. Na vida de Marina, a mudança não chegou com fanfarra. Chegou como as coisas boas geralmente chegam, quieta, numa tarde comum. Uma mensagem do LinkedIn. Um sócio de uma firma de compliance com sede em Belo Horizonte, que tinha acompanhado o caso pela imprensa e queria conversar. Ela demorou 2 dias para responder.
Não por hesitação, mas porque quis ter certeza de que estava respondendo da pessoa certa, não da pessoa assustada. Se encontraram num café. Ele apresentou a proposta. Ela ouviu. Fez 3 perguntas que ele não esperava. Respondeu as 3 sem travar. E no final da conversa, ele disse que ela era exatamente o que o departamento precisava. Marina pegou o copo de café. Bebeu o último gole. Tudo bem, ela disse. Vamos trabalhar. 3 semanas depois, no primeiro dia no novo escritório, Marina estava no corredor com uma pasta embaixo do braço quando viu uma estagiária parada na frente da sala de reuniões. A menina tinha uns 22 anos, expressão de quem acabava de levar uma bronca, e estava segurando o crachá com os 2 dedos, como se precisasse de alguma coisa para apertar. Do lado de dentro da sala de reuniões, um gestor ainda falava alto. Dava para ouvir pelo vidro. Marina parou, olhou para a porta, olhou para a estagiária, então entrou na sala de reuniões sem bater. O gestor olhou para ela surpreso no meio da frase. Ela entendeu o recado, Marina disse. Voz calma, direta. E a reunião já pode terminar. O gestor ficou com a boca semi-aberta. Marina saiu, deixou a porta aberta e continuou andando pelo corredor. 2 segundos depois, ouviu os passos da estagiária acompanhando ela. Obrigada, a menina falou baixo. Marina não parou de andar. Só respondeu, aprende o nome das pessoas que trabalham com você, dos que estão na sua sala e dos que limpam o corredor. Isso importa mais do que você imagina agora. A estagiária ficou olhando para ela até Marina virar o corredor. Essa história nos ensina que humilhação não escolhe o momento certo para acontecer. Ela aparece quando você menos tem força para reagir, quando tudo que você construiu já foi embora e você está segurando um crachá amassado num elevador de subsolo. Eu vi uma mulher perder tudo que tinha direito de ter. Vi ela agachar, limpar o chão e ser chamada de faxineira por alguém que sabia exatamente quem ela era. Isso me arrepia de verdade, porque a coisa mais assustadora nessa história não é o vilão. É o quanto tempo a dignidade consegue sobreviver em silêncio antes de se transformar em algo que ninguém esperava. Marina não ganhou porque se vingou. Ganhou porque nunca deixou de ser quem era, mesmo quando o mundo inteiro fingia que ela era outra pessoa. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu aquela mistura de raiva e admiração que só as histórias de verdade provocam, deixa o seu like aqui. Ele não custa nada, mas para nós significa tudo. É o que nos mostra que vale a pena continuar. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero saber de onde vem cada pessoa que faz parte dessa comunidade. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Deixa o próximo vídeo te encontrar. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Te encontro lá.